Olá, amados. Hoje o programa O Verbo se fez carne convidou o John Lennon. Ele vai falar para a gente sobre a Bíblia. Setembro é dedicado à Bíblia. Vamos ouvir com carinho? Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez no programa O Verbo se fez carne. E hoje estou aqui com vocês para trazer uma reflexão, uma meditação sobre as Sagradas Escrituras. Sou John Lennon, da paróquia de Santa Teresa. No mês de setembro nós começaremos o mês da Bíblia, um mês em que a igreja se dedica a observar com mais atenção este que é um dos 3 elementos fundamentais da nossa fé, as Sagradas Escrituras. Quais são os 3? A tradição, o magistério da igreja e as Sagradas Escrituras. Bom, o que são as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras é o memorial, é o texto que Deus nos deixou, que Deus nos entregou através de toda a história, desde Abraão até a vinda de Jesus Cristo, através do testemunho dos apóstolos. Então nós temos a Bíblia dividida em 2 grandes partes. Nós temos o Antigo Testamento, que nos narra todo o caminho que o povo de Israel fez na expectativa. Veja, lá no Gênesis nós temos a promessa de que Cristo virá. E isso se completa no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós vemos toda a dinâmica do povo de Israel. Um povo de cabeça dura, um povo que tinha dificuldade em manter a sua fé, visto que estava no entorno de inúmeros povos pagãos. Bom, como isso atinge-nos hoje? Hoje, nós, a igreja, povo eleito de Deus, também nos encontramos nessa situação. Uma situação em que estamos cercados de povos pagãos, cercados de mentalidades mundanas. Mas Deus carinhosamente nos convida a estar com Ele, como fez no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos o Deus que se encarna no meio de nós. Assim como o programa, Deus se fez carne. E Deus se fez carne no meio de nós. Deus tornou-se visível. Deus tornou-se alguém que nos aproximamos dele. Deus nos toca e nós o tocamos. E na plenitude dos tempos, ele quis manifestar o seu grande amor no mistério da cruz. Essa realidade da cruz nos é dada pelo testemunho dos apóstolos e chegou até hoje através das Sagradas Escrituras, que a Bíblia, que a igreja, cuidadosamente zelou, guardou, estudou para nos dar os alicerces da nossa fé. Bom, no Novo Testamento, Deus nos deixou também a Eucaristia. É na narrativa do Novo Testamento em que nós encontramos esse mistério, onde a ceia do Senhor e a cruz encontram a sua plenitude. Por isso, meus amados, a Eucaristia e a cruz estão unidas na nossa fé. E nas Sagradas Escrituras isso se torna muito claro. Deus que alimenta seu povo no deserto com maná. Deus que quer de nós um sacrifício de amor. E Deus que sacrificou-se a si mesmo a fim de nos garantir tudo o que precisamos e muito mais. Porque Ele não somente nos libertou do pecado, mas também nos deu uma vida nova. Ora, mas a nossa fé, diante de tudo isso está presente nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras divididas em diferentes livros. Nós temos os livros históricos, que nos narram todo o contexto historiográfico, regional, de tempo, de reis, não é? De expansões de império, e nós temos os livros sapienciais. Os livros sapienciais são os livros que nos trazem caráter de sabedoria, oração, meditação e intimidade com Deus. Por isso, hoje eu te convido a praticar mais a leitura desses livros, os livros históricos e os livros sapienciais, a fim de conhecer o que nos narra, o Deus que se manifesta no meio de nós e como Ele inspira os corações dos homens a estarem cada vez mais interiorizados e dentro de si buscando encontrar aquele Deus que mora dentro dele. Assim como nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita dentro de nós. E é somente através do recolhimento que nós o encontramos. E onde eu posso encontrar ferramentas para esse recolhimento? Ora, meu irmão, nas Sagradas Escrituras. Os livros nos narram um Deus que constantemente, como eu dizia a vocês, busca intimidade com o homem. Nós veremos isso quando Deus chama a Abraão, nós veremos isso quando Deus chama a Samuel, chama a Davi, chama a Ruth, chama a cada um dos profetas e personagens das Sagradas Escrituras, homens e mulheres, capazes de olhar para dentro de si e sentir o chamado de Deus. A importância das Sagradas Escrituras para nós é tremenda, que diariamente devemos buscar a meditação das Sagradas Escrituras. Ora, usaremos o exemplo da Santa Missa. A Santa Missa traz para nós esses elementos da Sagrada Escritura. Vejam, o povo que andava no deserto ouviu
a voz de Deus. E assim, na procissão de entrada, vemos o povo eleito, manifestado pelos que vão ajudar na missa, caminhando em direção a Deus. Vemos o altar, um pavimento mais alto, que manifesta o monte da manifestação de Deus. Traze-nos o monte Sinai, traze-nos o monte de Jerusalém, traz para nós o monte do Calvário, o monte Tabor, o monte do sacrifício e da manifestação. Por isso, mesmo dentro do templo, nós percebemos esses elementos que a Sagrada Escritura nos apresenta. O sacerdote inicia a celebração nos narrando um trecho da palavra da carta de São Paulo. Graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Isso é Sagrada Escritura. Da mesma forma, nos recorda a importância de nos recolhermos para louvar a Deus. E assim temos o ato penitencial e também a oração do glória. Iniciado esse processo, nós entramos em contato com a palavra de Deus. Na primeira leitura, no Salmo responsorial, na segunda leitura, e encabeçando e coroando de plenitude todas as Sagradas Escrituras, um trecho do Santo Evangelho. Para compreender a segunda parte da missa, também precisamos da Bíblia, porque o texto nos vai dizer: Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Temos aí os três elementos presentes na liturgia eucarística. Tomou o pão, é o ofertório. Deu graças, é a oração eucarística. Partiu o pão, é o Cordeiro de Deus e a preparação para a distribuição. Vejam, meus amados, a Bíblia está presente, viva, mas não somente em textos, mas em ações. Por isso é importante conhecer a Bíblia, para que a Bíblia não somente forme o nosso entendimento, nosso intelecto, mas forme também a nossa ação. A fé transborda em caridade e manifesta a esperança de um povo. Então, se eu creio naquilo que está nas Sagradas Escrituras, se eu celebro na Santa Missa e eu coloco em prática, eu manifesto a esperança, as três virtudes teologais que nascem da intimidade das Sagradas Escrituras. Por isso, neste mês, você é convidado e eu te faço uma convocação. Procure mais a leitura das Sagradas Escrituras, tenha mais contato, escolha junto ao sacerdote um livro que você considere que seja importante para o amadurecimento da sua fé. Comece com as cartas de São Paulo, leia o Evangelho de São João, Mateus, Marcos, Lucas, enfim, meu irmão, inicie a sua vida de oração com as Sagradas Escrituras. E por fim, gostaria também de trazer um exercício, que é uma prática antiquíssima da Igreja, conhecida como Lexio Divina, comumente chamada de leitura orante das Sagradas Escrituras. Deus dirige a seu povo uma palavra. E dirigiu e dirige a nós também, de forma particular. O que isso quer dizer? Quer dizer que a liturgia todos os dias tem um texto específico. Hoje, não é? A liturgia apresenta para nós um texto específico. E quando paramos um instante do nosso dia a dia e meditamos esse texto, vemos que Deus nos dirige também de forma muito singular, o que hoje Ele quer que a gente viva. Por isso, a Lexio Divina, podemos utilizar os textos ou somente o Evangelho do dia, ou utilizarmos a primeira leitura, o Salmo, nos dias de semana, e o Evangelho. Notando que a primeira leitura deve nos ajudar a entender um contexto que Deus quer levantar para nós. O Salmo deve ser a natureza da nossa própria oração. Salmo e oração, meus amados, caminham juntos. E no Evangelho, o Evangelho vai nos trazer o norte, a direção pela qual devemos seguir e o que Deus quer dizer a nós. Então, para a leitura e para a prática da Lexio Divina diária, nós fazemos o seguinte. Primeiro, lemos o texto da Sagrada Escritura. Simplesmente lemos, para abrir o nosso entendimento. Antes de mais nada, evidentemente, buscamos o auxílio do Espírito Santo, rezando Vinde Espírito Santo. Seguida a leitura, nós iremos ler mais uma vez, mas agora tentando esmiuçar os detalhes. Às vezes, uma narrativa do Evangelho em que Jesus caminha, uma narrativa em que Ele nos dirige a palavra. E você deve imaginar esse contexto, imaginar o que Ele está fazendo, o que Ele está trazendo para nós. Seguido a este momento, nós devemos aí contemplar. Primeiro nós fomos em direção à imaginação. Agora nós iremos contemplar, ou seja, nós iremos observar como que esta palavra de Cristo se aninha à nossa vida e como a nossa vida se aninha à palavra de Cristo, porque trata-se de um encontro. A nossa vida se encontra com a vida de Deus presente nas Sagradas Escrituras. E aí, a partir desse processo, buscamos um silêncio interior para que Deus nos dirija esta palavra que nos move, não somente que ilumina o nosso entendimento, mas move o nosso coração.
uma vez acendido em nós este amor, ele vai nos inspirar um propósito. Então, suponhamos que buscaremos mais o silêncio. Deus nos pede isso em um determinado dia, ou ele precisa de nós uma ação mais viva da nossa caridade. Esses elementos vão ajudar vocês a dirigir o propósito diário. Então, a partir desse propósito e dessa exposição à graça de Deus, nós cumpriremos aquilo que Deus quer realizar em nós. Bom, diante deste contexto, aliás, vou repetir para vocês, né? Leitura simples, depois uma leitura meditada, depois um silêncio interior e, por fim, o propósito. São esses 4 passos. Óbvio que vocês poderão encontrar outros exercícios de Lexio Divinas com mais ou menos passos, mas esses são elementos bons para nós começarmos, tá bom? Então, mais uma vez, meus amados, leiam as Sagradas Escrituras. Ela é a vida de Deus, manifestas nos textos para dirigir os nossos passos. E, uma vez que não possamos participar da Santa Missa todos os dias, podemos sim, na Lexio Divina, buscar uma comunhão espiritual com Deus cada vez maior. Por isso, faça a sua Lexio Divina de manhã, busque, se você tiver dificuldade de se concentrar, um padre que tenha homilias diárias, para você poder escutar e iniciar o seu dia na presença de Deus. E, com frequência, visite o Senhor no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia e as Sagradas Escrituras caminham junto. Jamais devemos separar as duas. Essa é a minha mensagem para setembro para vocês, meus amados. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe muito. Fraterno abraço. Bem, amados, você viu que coisa linda o John Lennon explicou para a gente? Quanta coisa importante nós temos no nosso dia a dia na Bíblia. Mas aí eu pergunto a você, para você e para mim, se recebemos uma carta de amor, qual é o maior interesse nosso? Abrir e ler, não é isso? Se nós comprarmos um aparelho novo, caro, e levar para casa, o que você e eu pega para não ter problema nenhum? O manual. Aí eu convido a você. A Bíblia é o manual que Deus deixou para a minha vida e para a sua vida. É uma carta de amor que Ele escreveu para mim e para você. E muitas vezes, diante de tantos problemas, não temos tempo para ler. E aí vem as tribulações da vida, coisas que poderiam ser mudadas através da leitura da Bíblia. A Bíblia traz cada história, cada narração linda. Ah, mas eu não entendo. Você viu que o John Lennon passou várias dicas. Procura um sacerdote, ele vai te dar as leituras corretas, aonde você vai estar integrado dentro da igreja, dentro do catolicismo e principalmente de mãos dadas com Deus. Não deixa de ler a Bíblia. Esse mês de setembro, a gente tem várias leituras lindas, dedicado a você, dedicado a mim, coisas que vão melhorar a minha vida e a sua. Eu vou ainda mais longe, melhorou muito a minha vida. E eu espero também que melhore a sua. Mês de setembro, dedique 10 minutinhos, 5 minutinhos para ler a Bíblia. Fica aqui um convite do Padre Jorge, do John Lennon e do Eloy. Mês de setembro, mês da Bíblia. Dedique-se mais à leitura, se informe mais. Você vai ver que sua vida vai melhorar muito. Muitas soluções para muitos problemas estão ali nessa carta de amor chamada Bíblia que Jesus deixou para mim e para você. Fiquem na paz.